que é que você diz, eu não aguento mais, preciso sair do Brasil? É esse país que você tem. Qual é o melhor país para morar com uma família? Já de antemão, te digo desculpa se tiver choro, criança aí, porque eu tô num parquinho. Mas, vamos voltar no assunto. Essa é uma dúvida, uma das perguntas que eu mais recebo. E a verdade é que se você espera que eu te diga que existe um país perfeito, Espanha, Portugal ou qualquer outro país, depois de viver a imigração por 2 vezes, né? Para quem não sabe, eu tô na minha segunda imigração. Eu vivi em Portugal e hoje eu vivo na Espanha. Na prática, eu descobri uma coisa que ninguém me contou antes de eu viver realmente, né, a imigração. E essa descoberta mudou completamente a forma como eu enxergava a imigração, como eu enxergava outros países, né, outras possibilidades. Eu já tive desse lado aí pesquisando vídeos, comparando países, tentando ver qual seria o melhor, tentando descobrir qual era o melhor lugar para recomeçar, sabe? E foi bem numa época assim que a vida impôs a gente recomeçar, não foi uma escolha, as coisas desandaram e a gente tinha uma vida até então estabilizada no Brasil, mas depois as coisas começaram a desandar e eu me vi, né, tendo que recomeçar ou no Brasil mesmo ou em outro país. Eu nunca fui uma pessoa com sonhos de sair do país, sendo bem sincera, nunca tive essa vontade, nunca tive esse desejo. E aí quando você tem a vida assim, né, que dá uma reviravolta assim, eu comecei a olhar para outros países como se eles fossem a solução para todos os meus problemas. E eu sei que muita gente faz isso, muita gente que tem sonho. Talvez você esteja exatamente nessa fase, né? Pensando que basta pegar um avião aí, que chegando aqui você vai ter qualidade de vida, segurança, que você vai ter dinheiro, poder de compra, tudo isso que a gente vê na internet, né? O que é vendido na internet. E que finalmente todos os seus problemas vão acabar, como assim, como se a imigração fosse um passo de mágica. Eu falo isso porque eu pensei assim, né? Na minha cabeça era assim. Só que existe uma coisa, né, que quase ninguém mostra, que é quando você imigra. Quando você imigra, você não muda apenas o país. Você recomeça a sua vida. A gente deixa nossa família, nossos amigos, a nossa profissão, tudo que eu estudei, tudo que minha mãe investiu em mim ficou para trás. Rede de apoio para quem tem filho, gente. Isso faz uma falta, assim, tremenda. Você precisa aceitar fazer alguns tipos de trabalho, não porque você seja menos capaz, mas porque você está começando de novo, assim, é tudo de novo, tudo novo. A roupa que você tinha geralmente não vai servir mais, o estudo que você tem, você vai precisar ali tentar fazer ali uma validação para ver se é aceito. Gente, é tudo novo, você não tem mais um garfo, uma panela, você não tem mais nada. Você realmente tem que recomeçar. E dessa vez você tem que recomeçar com filho, em outro país, que é uma outra cultura, às vezes um outro idioma, uma outra forma de agir. Então é complicado. No Brasil, né, eu era uma técnica, minha profissão era técnica. Hoje eu continuo sendo Amanda, mas eu precisei reconstruir praticamente toda a minha vida. Você vai precisar reconstruir toda a sua vida, sabe? Você tem que imigrar tendo ciência de que tudo é um processo e aceitar esse processo, sabe? O processo, porque às vezes a gente assiste muito vídeo, por exemplo, o iPhone é muito barato, um carro é muito barato. E de fato, gente, é realmente barato, sabe? Mas será que quando você chegar, será que você realmente vai conseguir comprar? Ou será que quando chega precisa comprar um colchão, comprar um garfo, um prato, um sofá? Entende que você precisa reconstruir tudo, que você tem que estar com a cabeça muito firme para isso? Porque você precisa de casaco, você precisa de tudo. A ideia aqui do vídeo é mostrar para vocês que a vida real mesmo do imigrante é bem diferente da vida contada na internet, mostrada na internet. Porque eu posso mostrar para vocês só as partes boas. Agora, isso significa que não vale a pena imigrar? Claro que não. Muito pelo contrário, obviamente que não. Eu faria tudo outra vez. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo, porque hoje os meus filhos têm segurança, têm uma escola pública de qualidade. Eu consigo viver com muito mais eu consigo viver hoje com muito mais tranquilidade, sabe?
Mas também eu vim com a cabeça certa de como estava atrás de riqueza. E é isso que mudou muito da imigração, sabe? Antigamente, a imigração, as pessoas imigravam para conseguir um bom dinheiro, voltar pro Brasil e construir uma vida, ficar bem. Hoje em dia eu percebo que a imigração não é isso. A imigração é atrás de tranquilidade mental, de segurança. Porque não existe mais país maravilhoso não, gente. Esquece isso. País de riqueza que você vai ficar. Esquece. E talvez é aí que eu vejo muita gente errando, sabe? Procurando o país perfeito. E não existe esse de país perfeito. Não tem o país perfeito. O conselho que eu dou é que você deve procurar o país que resolve o problema que tá fazendo você sentir motivado para sair do Brasil. O que é que você não aguenta mais, preciso sair do Brasil? É esse país que você tem que se perguntar: o que realmente eu estou procurando? É segurança? É educação para os meus filhos? É poder de compra? É qualidade de vida? Porque quando você responde essas perguntas, o país certo para você aparece. O país que vai atender isso para você vai aparecer. Você vai conseguir chegar nesse país, entende? Então aqui não é para dizer a você é esse o país perfeito. Eu moro hoje na Espanha. Não é a Espanha o país perfeito, não é Portugal, não é Inglaterra, não é. Deixa eu mãe. É o país certo para você, para sua família. E eu não fiz isso na primeira imigração. Na primeira imigração eu fui no oba-oba, né? No que era mais fácil, a língua mais fácil. E eu aprendi isso com a segunda imigração. Eu aprendi isso na tora, na segunda imigração. Quem sabe depois ou na terceira, não sei. Mas a ideia desse vídeo não é desmotivar você, pelo contrário. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia do vídeo. A ideia do vídeo não é dizer a vocês não imigrem. Pelo contrário, é dizer imigre, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não me arrependo em nenhum momento. Quando eu olho para meus filhos hoje, falando inglês, falando espanhol, podendo dar coisas para eles, não é sobre bem material, é sobre paz mental, que eu não poderia dar no Brasil, sabe? Tipo assim, sempre com medo das pessoas, criar aquele ambiente que a gente já sabe. Eu não me arrependo. Mas eu vejo muitas pessoas imigrando de forma aleatória, sem saber o que buscam. Então a ideia do vídeo aqui é para que vocês se façam essas perguntas, para entender o que é que vocês e sua família estão buscando, para que vocês cheguem no país que é melhor para você. Porque às vezes a gente vai para um país que não atende o que a gente quer e a gente acaba culpando o país, né? E o problema não é o país, o problema é a gente que não sabe direito o que está buscando. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, já curte, compartilha.